No início, que eu percebi, a gente percebe, né? E aí eu comecei, meu Deus, isso não é normal. Mas foi logo nesse começo dessa pandemia, e o pessoal não vai para o hospital não, que o negócio está perigoso, tipo, vai pegar essa doença e morre também, do mesmo jeito. Ficou naquela, né? Mas aí a gente vai escutando o conceito do povo, dos ímpios, que não é viável, claramente Deus a palavra diz que os conceitos do ímpio não é viável para nós, mas não diz, toma isso, toma aquilo, vai fazer isso, aquilo, que sabe, eu demorei. Mas foi depois que eu vi que não era por aí, né? Eu percebi que não era por aí, aí o que eu fiz? Eu orei, conversei com meu pai e falei para ele que ele me mostrasse como era que eu ia me dirigir, que ele me guiasse, né? Para onde era que eu ia, se era para o hospital, era para o posto de vida, o posto de vida, o que era que eu ia fazer. E quando foi à noite, ele agora sempre Deus gosta de me usar em sonho, eu sonhei que eu chegava assim no canto, muita gente, assim, uma quantidade assim como se fosse nós aqui, sabe? E eu conversava com aquele povo, aí chegava uma pessoa e perguntava, e agora? Aí ele chegou e disse, olha, procura o médico. Procura o médico na medicina, que a medicina também vai te ajudar. Tá? Mas não esqueça que Deus é o principal. Mas vá no médico. E pronto, agora eu vou. Eu estava em dúvida, né? Foi de manhã, eu levantei, lembrei, né? Orei, pronto, agora eu vou. Depois de quando eu fui no dia 4 de julho, aí eu fui a primeira vez para o posto de saúde ali, que eu não sabia nem se tinha, eu nunca tinha ido, nunca tinha conhecido. Posto vida, né? Você não, foi? posto de saúde ali. Posto de saúde aqui? Posto de saúde ali. Aí começou dali. E graças a Deus foi dali que me enviaram e eu, até hoje estou vivo. Então, Amém. eu digo uma coisa a vocês, não adianta rodeio. Sem Deus, a gente não vai a lugar nenhum. Não adianta. Não adianta. Porque até eu estava conversando agora com uma pastora e Ele hoje eu fez fiz a quimioterapia. quimioterapia. Eu saí de lá 3 horas da tarde. 2 horas da tarde e cheguei aqui. Hoje, graças a Deus, já é a terceira vez que eu estou fazendo, não deu nenhum sintoma. O sintoma que a doutora disse que ia dar até agora foi muito pouco. Glória a Deus. Ela está surpresa, até a médica está surpresa, e eu quietinho, eu disse, mas Deus disse, pouco. Deus é maior, né? Eu digo, ela não sabe quanto Deus é poderoso. Ô, glória. Glória a Deus. Eles pensam que eles estão fazendo tanta questão, sim, porque Deus mandou ir à procura deles. Verdade. Então, sim, agora é Deus, só Deus. Mesmo porque esse tipo de problema, que ele está assolando o mundo, 90% do mundo, do pessoal do mundo estão morrendo dele, tá? Esse problema para o médico não tem cura, tem tratamento. Eles dizem na cara da gente, eles não vão mentir, nesse caso não vão mentir, né? Dizem, todos eles, tanto em Maceió como em Araraquara, vamos tratar de você. Tem tratamento, ninguém diz que tem cura. E eu no meu coração, Deus tem a cura. Glória a Deus. É Deus que tem a cura. Amém. Não adianta a gente pegar essa Bíblia e ir para a igreja todo dia sem ter fé em Deus. Tem que ter fé. Tem que ter, se não tiver, peça, ore, se ajoelhe. Não espere chegar o que eu estou chegando. Não espere. Porque é a oração que cura. É você orando, conversando com ele mostra. Não adianta rodeio, é Deus. Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Amém. Porque o homem quer se gloriar nas pessoas. Eles querem fazer a parte dele. E Deus não recebe glória Deus de não homem, recebe né? glória de homens. Não. Então eles querem fazer essa operação, a todo custo. Mas hoje lá, o rapaz que vai comigo, que é o meu intercessor, porque se ele não for, eu não faço nada. Até fazer a ficha eu não sei O fazer. acompanhante. Ele é quem faz tudo. Ele chegou, foi conversou com ela, sério, só que eu vou conversar sério com a doutora, porque essa segunda operação está certa para fazer em Maceió com o doutor Teodorico. Né? Ela chegou e falou, ele falou para ela, doutor, eu não estou desmerecendo o médico, você era um médico muito bom, né? Mas ele falou que tem que fazer essa operação a todo custo, que não tem outro caminho, para que eles fiquem livres desse problema. Ela chegou, pegou os exames do dia que ela mandou fazer outro, aí olhou o que eu levei hoje, aí olhou abriu, olhou e disse, só disse, seu Jorge e seu Cosmo, graças a Deus, eu estou incrível.
o seu Jorge, você não tem outro problema a não ser o câncer na bexiga. O seu rim está morto. Você não tem nada de do rim, que eu estava com medo do rim. O seu rim está normal, tranquilo, o seu sangue está normal, está tudo normal. É só isso aí. Outra coisa, ele falou sobre essa operação, ela disse, olha, vamos deixar para o final desse tratamento, dessa química, no final você vai ver o que vai acontecer. Amém. Pode ser necessário fazer, ou não, e pode ser necessário tirar só um pedaço da bexiga dele. Então deixe Deus ajudar. E eu falo, deixe Deus trabalhar. Amém. E Glória a até Deus. ele, que é evangélico, que está comigo, dou graças a Deus porque ele está comigo, a fé dele é muito pouca. Amém. A Bíblia diz para nós aguardar em silêncio, né? O Eu milagre digo, eu de não disse Deus. nada a ele nem a ela. Eu digo a vocês que vocês são irmão, membro da igreja, são irmão meu. Amém. Pela fé. Sabe? A gente não deve estar contando essas coisas a ninguém, não. Sabe? Porque eles não entendem. Verdade. Deixa Deus trabalhar. Eles vão entender depois. Sabe? E nós temos que aceitar o que Deus vai fazer. Ou cura ou não cura. O que ele fizer está bem feito. Amém. Não adianta a gente não ensinar Deus a trabalhar. A gente pede, Senhor, se der para o Senhor fazer assim, assim que a gente tem. Eu sei como eu oro, sabe? Eu quero ficar bom, é claro que eu quero ficar bom. Sabe? Eu quero viver mais, é claro que eu quero. Entendeu? Quem não quer É viver? claro que eu quero. Eu quero ver mais um mundo, ver como é que vai, ver até onde termina a pandemia. O que vai vir depois. Eu É quero verdade, ver. é. Então, nós temos que fazer Amém. o quê? Orar e crer. Sem Amém. fé é impossível agradar a Deus. Glória a Tem que ter Deus. fé. Amém. Olha, minhas irmãs, não adianta a rodeio. Tem que ter fé. Está com problema? Ore. Amém. Está com problema? Tem a peça, não espere chegar, cair na cova para poder pedir. Amém. Peça o livramento da cova. Mas Na se chegar, cova. Amém. se chegar Amém. na cova, também, aí sim é que tem que orar. Para Glória que a Deus Deus. tirar da cova. Eu agradeço a oportunidade e passo para a pastora Elza Amém. em nome de Jesus. Esse Deus é grande, esse Deus é tremendo, poderoso, né? Aleluia. Nós vimos o começo do tratamento do irmão Jorge, vimos as dificuldades, vimos muitas vezes, né, o inimigo querendo ceifar a vida dele e Deus ali, né, sempre com a mão dele sustentando a vida do Jorge. Então nós servimos um Deus que, ontem eu estava orando, porque tem muita gente, irmãos, que pede oração. Só que o pessoal pensa que toda oração que nós fazemos, Deus ouve, seria ótimo, né? Mas não é assim, nós somos pecadores. Então nós temos que clamar a Deus. O Daniel, que foi jogado na cova dos leões, e Deus não permitiu que os leões engolissem ele fosse destruído, fechou a boca dos leões, ele orava 3 vezes ao dia. Mas já era um compromisso que ele tinha direto com Deus. E na cova do leão ele devia estar 24 horas orando, né? Porque não tinha mais nada para fazer, era orando. E tem pessoas que só pedem oração, mas nós também temos que fazer a nossa parte. A gente intercede, porque o pastor, a pastora da igreja tem que interceder mesmo por as ovelhas. E essa pessoa hoje que me pediu oração, ela até disse assim, eu estou lhe pedindo, você faz, viu? Não, irmãos, a gente faz, mas tem caso que a pessoa tem que ter uma obediência com Deus. Porque se não tiver, Deus não vai dar a vitória. Tem caso que Deus quer tratar com a pessoa alguma coisa. E Deus vai segurando a vida dela. O irmão Jorge está aí, mas o início foi difícil, não foi, irmão Jorge? Mas agora ele está tomando quimioterapia. E olha bem, fez hoje. E está tendo culto. Então esse Deus é o Deus do impossível, amém? Amém. Agora a nossa irmã Marli tem um testemunho também para dar, amém? Amém. Avisar uma coisa que aconteceu, tá? Que vocês ouviram aqui, quem estava no dia, parece que foi no primeiro dia que eu fiz da quimioterapia, tá? Que lá a doutora falou que ia dar qualquer um tipo de reação, menos caiu o cabelo. Eu não contei para ninguém, fiquei calado aqui. Mas aí no final do culto, não sei quem foi, não sei se vocês ouviram, mas a pastora falou que Deus tinha mostrado para ela que meu cabelo ia cair. Ou não foi? Foi. E com certeza está caindo. Amém. Então, Mas vai Deus- nascer outro mais Não, mas eu melhor. estou só dizendo para É, amém. ter a certeza que Deus fala com as Amém. pessoas. Glória a Deus. Deus Toda fala. honra, toda glória ao Senhor. Amém? A doutora falou que não, mas foi a doutora. Mas Deus falou que sim.
E quando ele cair, ele nasce outro. Amém. Eu quero que Deus me livre desse mal. Cabelo ele não dá outro, já me deu Em Deus. nome de Jesus, amém? Então, Já livrou você da morte, irmão Jorge, já né? já é. O cabelo é de menos, amém? Cabelo de Deus, eu não vou gastar Pode dar o dinheiro. testemunho, irmã. Eu fiz um exame, um eletrocoração, aí deu um probleminha. Aí hoje fui fazer o exame da esteira e graças a Deus não deu nada. Amém. Aleluia. Deus é fiel, amém? Glória a Deus, irmão. Deus é fiel, Deus é Deus de milagre, amém? Então, irmãos, Glória a Deus. o irmão Jorge trouxe o Salmo 56 e eu trouxe Provérbios 24:10, amém? Aleluia. Provérbios 24:10 e o 11, amém? Nós vamos meditar nessa palavra, não precisa ficar de pé, vamos ficar sentado mesmo. A gente já vai, as meninas louvar ao Senhor. Agora nós vamos entrar na mensagem de Deus. Deus, Glórias a Deus. Ele cura o câncer, Ele cura o coração da gente. A gente tem que ter fé, porque a fé, nós temos que já estar agradecendo a Deus antes de ver um milagre. Porque, irmãos, a fé move montanha, amém? Glória a Deus. E Provérbios 24:10. Achou, Marlene? 24:10. Aleluia. Bem pequenininha. Diz assim a palavra do Senhor: quem é fraco numa crise realmente é fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que não é problema seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os motivos. E Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Amém? Até Glória a aqui. Deus. Aleluia. Então, irmãos, quando o irmão Jorge teve o diagnóstico do câncer, ele poderia ter caído numa depressão, né? Podia ter ficado triste, a gente se prontificou a vir aqui fazer o culto com ele, mas o início foi um pouco difícil. E eu ainda falei assim, irmão Jorge, mas se começa a cair, fica em paz, porque Deus está no controle, né? Deus não vai segurar aí. Então, nós estamos vendo um milagre na vida do irmão Jorge. Glória Houve a esse Deus. caso com a Marli. Também orei em casa, eu disse, Senhor, tu tem promessa na vida da Marli, porque, irmãos, a Marli não está aqui no nosso meio por acaso. Mesmo quando a Marli estava lá em outra igreja, Deus me mostrava que ela vinha para o nosso meio, né? E a Marli não está aqui porque ela quer, porque o Senhor chamou. Então aí eu falei, Senhor, faz um milagre, que a Marli venha ver teu poder, né? Porque ultimamente, irmãos, tem acontecido muitas coisas na nossa vida, né? Houve, semana passada, perdeu a amiga dela, vocês não vieram, só foi o irmão Jorge e a Micaele. E com 8 dias, né, Marli? Ou 5 dias, o esposo da mulher morreu. Então é coisa que abala, né? E nós ficamos abalados com essa epidemia. Mas olha o que a palavra de Deus diz nessa noite. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Nós estamos numa crise. O mundo está enfrentando uma crise de epidemia. E ontem, irmãos, o que eu achei muito engraçado, que tem pessoas que estão vendo a igreja dizer que as igrejas vão fechar, tem pessoas que acham bonito, outros riem, outros zombam, outros estão com medo. Mas ontem eu comecei a orar em casa, isso Jesus já avisou para os discípulos. Lá, né, em Mateus 24, se você ler, Jesus olhou para aqueles templos bonitos, aqueles templos grandes. Imagina uma igreja de um templo bem grande, enorme. E disse para os discípulos, ó, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos chamaram Jesus em particular. Disseram, Senhor, quando é que isso vai acontecer? E Jesus disse para ele que ia ter sinais. Ia acontecer sinais para nós, visto que isso estava próximo. Nós sabemos que vai chegar a época da igreja ser perseguida e vai ser fechada. Só que nós não vamos poder ouvir a palavra de Deus nem por uma internet, porque vai ser proibido, vai ser caçado. Então vocês que estão tendo oportunidade, e eu, de hoje comer a palavra de Deus, está ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós temos que guardar ela na tábua do nosso coração. Porque quando chega o dia da adversidade, a crise,
nós temos que ser fortes na palavra, porque se a nossa força for pequena, nós se tornaremos frouxos. E como é, irmãos, que nós temos o coração de Jesus? Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Se na hora que nós vimos nosso irmão Jorge com câncer, os médicos dizendo que ia arrancar bexiga, ia arrancar não sei o que dele, tanta coisa ia acontecer, e daí a gente tivesse abandonado o Jorge, talvez hoje o Jorge não tivesse tão firme como ele está, né? Mas a gente ficou ali do lado dele, Deus mostrando, vinha um inchaço, vinha uma coisa, Deus mostrava. Porque Deus, quando revela, irmãos, é porque Deus quer trabalhar naquela área, né? Deus quer trabalhar naquela área que Satanás está trabalhando em oculto. Mas quando Deus revela, cai por terra, em nome de Jesus. Então, eu creio que Deus também deu esse milagre para Marli e vai dar para nós muitos milagres. Porque quando nós vemos, irmão, uma pessoa sendo arrastada para a morte, nós temos que dizer, olha, tem uma saída. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ainda que a medicina disse não, ainda que o teu problema seja tão sério, mas você tem que crer que a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus, não vem do homem, vem de Deus. E quando Deus dá a última palavra dele, nós temos que aceitar. Mas enquanto Deus está trabalhando, temos que ter paciência, amém? Amém. E ele diz, você pode dizer que não é, o problema não é seu. Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará a cada um de acordo com o que você fizer. Ou em outras traduções diz, de acordo com as suas obras. Você pode ser convidado para vir para o culto que nem esse. Hoje eu chamei uma irmã para vir. E ela disse, não posso ir não, só vou domingo para a igreja. E dizer, não é problema meu não tenho que ir lá. Isso aí é problema da pastora. Não, irmão, isso é problema nosso. Fazer o bem é de nós. Se nós não podemos, que nem ele fez uma cirurgia de 8 mil, se nós não podemos dar esse 8 mil para ele, mas também aqueles que deram os 8 mil, muitos deram até pensando que você ia morrer, né, Jorge, que nem a sua ex. Vou dar, porque ele vai morrer mesmo, né? Mas só que se enganou. Né? Ele está aqui bem vivinho, graças a Deus. E outra coisa. Não posso falar agora, não posso falar. Então, o que é que acontece? Né? O que é que acontece? O Espírito Santo de Deus, irmão, sabe como trabalhar. Quando Deus disse assim, Lázaro, sai para fora, Lázaro saiu cheio de faixa, saiu todo enrolado. E ele disse assim, desenrolai ele, cuidar dele. Então nós, na hora que o Jorge saiu de lá, que foi para casa do sobrinho dele, que se recuperou, que veio para cá, nós chegamos juntos, né? E estamos aqui, graças a Deus. Então, nenhuma de vocês vão receber recompensa de mim, nem do Jorge. Nós vamos receber a recompensa de Deus. Em nome de Jesus. Cada um, Deus conhece o coração de cada um que está vindo aqui. Se está vindo só porque é o Jorge, não. Eu vou lá porque é meu irmão. E se eu estivesse no lugar dele, eu queria que tivessem as pessoas do meu lado. As pessoas dando uma palavra. Porque a última palavra é a de Deus. E Deus diz, mas Deus conhece o coração e sabe os seus motivos. E Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. O que nós fizer para a obra de Deus, para o reino de Deus, irmão, nós vamos receber. Não é em vão a obra de Deus. A obra de Deus é essa, e aonde Jesus mandou. Hoje as igrejas estão fechadas, estão com medo das igrejas se fechar, mas observe uma coisa, Jesus nunca pregou em templo. Se você ler o Novo Testamento, você nunca viu Jesus pregando em um templo. E Jesus, ele ia para a beirada do rio, sentava dentro dos barcos e pregava o evangelho. Jesus ia buscar uma mulher samaritana, que era prostituta, que ninguém queria ver ela, que ninguém queria dar a mão para ela. Jesus ia para a beira do poço, ia pregar para ela, salvou ela virou uma missionária. Jesus ia para Samaria, para Jerusalém, que é a habitação própria, que significa a igreja, Samaria é o sítio, e até os confins da terra. Jesus, ele não era aquela pessoa que ele queria aparecer. Ele aparecia através dos milagres que ele fazia. Mas Jesus nunca quis a glória do homem. Quando aquele moço rico chegou nele e disse, bom mestre, ele disse, bom só Deus.
porque foi Deus que enviou ele para morrer por todos nós. Então nós temos que dar toda a honra, todo o louvor a Deus, amém? Amém. Eu tenho certeza que a Marli recebeu essa recompensa, esse presente de Deus, porque ela fez a vontade de Deus, amém? Amém. E hoje estamos aqui todos felizes, né, irmão? Graças a Deus. E feliz ainda, irmão Jorge, de ver você dando esse testemunho e tomando essa quimioterapia e bem assim, porque ele fez hoje, né? E graças a Deus ele está reagindo bem, ninguém vê o irmão Jorge reclamar de nada. Então esse é o Deus que nós servimos, Glória é a o Deus Deus. do impossível. Verdade. Nós temos que crer. O que nós não podemos fazer, Deus faz, amém? Amém. Então, o culto de Glória a hoje Deus. já está terminando, amém? Em nome de Amém. Jesus, Espírito Santo de Deus, que nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele faz, amém? No início, que eu percebi, a gente percebe, né? E aí comecei, meu Deus, isso não é normal. Aí foi logo nesse começo dessa pandemia, e o pessoal não vai para o hospital não, que o negócio está perigoso, tipo, vai pegar essa doença e morre também, do mesmo jeito. Ficou naquela, né? Mas aí a gente vai escutando o conceito do povo, dos ímpios, que não é viável, claramente Deus a palavra diz que os conceitos do ímpio não é viável para nós, mas não diz, toma isso, toma aquilo, vai fazer isso, aquilo, que sara, e eu demorei. Mas quando foi depois que eu vi que não era por aí, né? Eu percebi que não era por aí, aí o que eu fiz? Eu orei, conversei com meu pai e falei para ele, que ele me mostrasse como era que eu ia me dirigir, que ele me guiasse, né? Para onde era que eu ia, se era para o hospital, era para o posto de vida, o posto de vida, o que era que eu ia fazer. E quando foi à noite, Deus sempre, agora sempre Deus gosta de me usar em sonho, eu sonhei que eu chegava assim no canto, muita gente, assim, uma quantidade assim como se fosse nós aqui, sabe? E eu conversava com aquele povo, aí chegava uma pessoa e perguntava, e agora? Aí ele chegou e disse, olha, procura o médico. Procura o médico na medicina, que a medicina também vai te ajudar. Tá? Mas não esqueça que Deus é o principal. Mas vá no médico e pronto, agora eu vou. Eu estava em dúvida, né? Foi de manhã, eu me levantei, lembrei, né? Orei, pronto, agora eu vou. Aí foi de quando eu fui, no dia 4 de julho, aí eu fui a primeira vez para o posto de saúde, que eu não sabia nem se tinha, eu nunca tinha ido, nunca tinha conhecido. Posto vida, né? Você Não, foi? posto de saúde ali. Posto de primeiro. saúde aqui? Posto de saúde ali. Aí começou dali. E graças a Deus foi dali que me enviaram e até hoje estou vivo. Então, Amém. eu digo uma coisa a vocês, não adianta rodeio. Sem Deus, a gente não vai a lugar nenhum. Não adianta. Não adianta. Porque até agora eu estava conversando agora com a pastora e Ele hoje eu fez fiz a quimioterapia. quimioterapia. Eu saí de lá 3 horas da tarde. 3 horas da tarde e cheguei aqui. Hoje, graças a Deus, já é a terceira vez que eu estou fazendo, não deu nenhum sintoma. O sintoma que a doutora disse que ia dar até agora foi muito pouco. Glória a Deus. Ela está surpresa, até a médica está surpresa, e eu quietinho, eu não disse nada, ela disse, pô, Deus pô, é só maior, né? Eu digo, ela não sabe quanto Deus é quando ele. Ô, glória. Glória a Deus. Eles pensam que eles estão fazendo tanta questão, sim, porque eu mandei a procura deles. Verdade. Sabe? Então, sim, agora é Deus, só Deus. Mesmo porque esse tipo de problema, que ele está assolando o mundo, 90% do mundo, do pessoal do mundo estão morrendo dele, sabe? Esse problema para o médico não tem cura, tem tratamento. Eles dizem na cara da gente, eles não vão mentir, esse cara não vão mentir, né? Dizem, todos eles, tanto em Maceió como em Araraquara, vamos tratar de você. Tem tratamento, ninguém diz que tem cura. E eu no meu coração, Deus tem a cura. Glória a Deus. É Deus que tem a cura. Amém. Não adianta a gente pegar essa Bíblia e ir para a igreja todo dia sem ter fé em Deus. Tem que ter fé. Tem que ter, se não tiver, peça, ore, se ajoelhe. Não espere chegar o que eu estou chegando. Não espere. Porque é a oração que cura. É você orando, conversando com ele, ele mostra. Não adianta rodeio, é Deus. Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Amém. Porque o homem quer se gloriar nas pessoas.
Eles querem fazer a parte dele. E Deus não recebe glória Deus de não homem, recebe né? glória de homens. Não. Então eles querem fazer essa operação a todo custo. Mas hoje lá, o rapaz que vai comigo, que é o meu intercessor, porque se ele não for, eu não faço nada. Até fazer a ficha eu não sei O fazer. acompanhante. Ele é quem faz tudo. Ele chegou, foi conversou com ela, sério, só que eu vou conversar sério com a doutora, porque essa segunda operação está certa para fazer em Maceió com o doutor Teodorico. Né? Ela chegou e falou, ele falou para ela, só doutor, eu não estou desmerecendo o médico, o senhor é um médico muito bom, né? Mas ele falou que tem que fazer essa operação a todo custo, que não tem outro caminho para que eles fiquem livres desse problema. Ela chegou, pegou os exames do dia que ela mandou fazer outro, aí olhou o que eu levei hoje, aí olhou, abriu, olhou e disse, só disse, seu Jorge e seu Cosmo, graças a Deus, eu estou incrível. O seu Jorge, você não tem outro problema a não ser o câncer na bexiga. O seu rim está novo, você não tem nada de do rim, que eu estava com medo do rim. Você não está normal, tranquilo, o seu sangue está normal, está tudo normal. É só isso aí. Outra coisa, falou sobre essa operação, ela disse, olha, vamos deixar para o final desse tratamento, dessa química, no final a gente vai ver o que vai acontecer. Amém. Pode ser necessário fazer ou não, e pode ser necessário tirar só um pedaço da bexiga dele. Então deixe Deus ajudar. E eu falava, deixe ele trabalhar. Amém. E Glória a até Deus. ele, que é evangélico, que está comigo, dou graças a Deus porque ele está comigo, a fé dele é muito pouca. Amém. A Bíblia diz para nós aguardar em silêncio, né? Ela O diz, milagre eu de não disse Deus. nada a ele nem a ela. Eu digo a vocês que vocês são irmão, membro da igreja, são irmão meu. Amém. Pela fé. Sabe? Não vai, a gente não deve estar contando essas coisas a ninguém, não. Sabe? Porque eles não entendem. Verdade. Deixa Deus trabalhar. Eles vão entender depois. Sabe? E nós temos que aceitar o que Deus vai fazer. Ou cura ou não cura. O que ele fizer está bem feito. Amém. Não adianta a gente não ensinar Deus a trabalhar. A gente pede, Senhor, se der para o Senhor fazer assim, assim que a gente tem. Eu sei como é que eu oro. Sabe? Eu quero ficar bom, é claro que eu quero ficar bom. Sabe? Eu quero viver mais, é claro que eu quero. Entendeu? Quem não quer É viver? claro que eu quero. Eu quero ver mais um mundo, ver como é que vai, ver até onde termina a pandemia. O que vai vir depois. Eu quero verdade, ver. Então, nós temos que fazer Amém. o quê? Orar e crer. Sem Amém. fé é impossível agradar a Deus. Glória a Tem que ter Deus. fé. Amém. Olha, minhas irmãs, não adianta a rodeio. Tem que ter fé. Está com problema? Ore. Amém. Está com problema? Tem a peça, não espere chegar, cair na cova para poder pedir. Amém. Peça o livramento da cova. Mas Na se chegar, cova. Amém. se chegar na Amém. cova, também, aí sim é que tem que orar. Para Glória que a Deus Deus. tirar da cova. Eu agradeço a oportunidade e passo para a pastora Elza Amém. em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse Deus é grande, esse Deus é tremendo, poderoso, né? Aleluia. Nós vimos o começo do tratamento do irmão Jorge, vimos as dificuldades, vimos muitas vezes, né, o inimigo querendo ceifar a vida dele e Deus ali, né, sempre com a mão dele sustentando a vida do Jorge. Então nós servimos um Deus que, ontem eu estava orando, porque tem muita gente, irmãos, que pede oração. Só que o pessoal pensa que toda oração que nós fazemos, Deus ouve, seria ótimo, né? Mas não é assim, nós somos pecadores. Então nós temos que clamar a Deus. O Daniel, que foi jogado na cova dos leões, e Deus não permitiu que os leões engolissem ele fosse destruído, fechou a boca dos leões, ele orava 3 vezes ao dia. Mas já era um compromisso que ele tinha direto com Deus. E na cova do leão ele devia estar 24 horas orando, né? Porque não tinha mais nada para fazer, era orando. E tem pessoas que só pedem oração, mas nós também temos que fazer a nossa parte. A gente intercede, porque o pastor, a pastora da igreja tem que interceder mesmo pelas ovelhas. E essa pessoa hoje que me pediu oração, ela até disse assim, eu estou lhe pedindo, você faz, viu? Não, irmãos, a gente faz, mas tem caso que a pessoa tem que ter uma obediência com Deus. Porque se não tiver, Deus não vai dar a vitória. Tem caso que Deus quer tratar com a pessoa alguma coisa. E Deus vai segurando a vida dela. O irmão Jorge está aí, mas o início foi difícil, não foi, irmão Jorge?
mas agora ele está tomando quimioterapia. E olha bem, fez hoje. E está tendo culto. Então esse Deus é o Deus do impossível, amém? Amém. Agora a nossa irmã Marli tem um testemunho também para dar, amém? Amém. Avisar uma coisa que aconteceu, então, que vocês ouviram aqui, quem estava no dia, parece que foi no primeiro dia que eu fiz da quimioterapia, também tinha lá, a doutora falou que ia dar qualquer algum tipo de reação, menos caiu o cabelo. Eu não contei para ninguém, fiquei calado aqui. Mas aí no final do culto, não sei quem foi, não sei se vocês ouviram, mas a pastora Elsa falou que Deus tinha mostrado para ela que meu cabelo ia cair. Foi ou não foi? Foi. E com certeza está caindo. Amém. Então, Mas vai Deus- nascer outro mais Não, isso melhor. eu estou só dizendo para Amém. ter a certeza que Deus fala com as Amém. pessoas. Glória a Deus. Deus Toda fala. honra, toda glória ao Senhor. Amém? E a doutora falou que não, mas foi a doutora. Mas Deus falou que sim. E quando ele cair, ele nasce outro. Amém. Eu quero que Deus me livre desse mal. Cabelo ele não dá outro, já me deu Em primeiro. nome de Jesus. Amém? Amém. Já livrou você da morte, irmão Jorge, Já né? é, já é. O cabelo é de menos. Amém? Cabelo de Deus, eu não vou gastar Pode dar o cabelo. testemunho, irmã. Eu fiz um exame, um eletrocoração, aí deu um probleminha. Aí hoje fui fazer o exame da esteira e graças a Deus não deu nada. Amém. Aleluia. Deus é fiel. Amém? Glória a Deus, irmão. Deus Deus é fiel. Deus é Deus de milagre. Amém? Então, irmãos, Glória a Deus. o irmão Jorge trouxe o Salmo 56 e eu trouxe Provérbios 24:10. Amém? Aleluia. Provérbios 24:10 e o 11. Amém? Nós vamos meditar nessa palavra, não precisa ficar de pé, vamos ficar sentado mesmo. A gente já vai, as meninas louvaram ao Senhor. Agora nós vamos entrar na mensagem de Deus. Deus, Glórias a Deus. Ele cura o câncer, Ele cura o coração da gente. A gente tem que ter fé, porque a fé, nós temos que já estar agradecendo a Deus onde tiver um milagre. Porque, irmãos, a fé move montanha, amém? Glória a Deus. E Provérbios 24:10. Achou, Marlene? Bem, 24:10. Aleluia. Bem pequenininha. Diz assim a palavra do Senhor. Quem é fraco numa crise, realmente é fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que não é problema seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os motivos. E Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Amém? Até Glória a aqui. Deus. Aleluia. Então, irmãos, quando o irmão Jorge teve o diagnóstico do câncer, ele poderia ter caído numa depressão, né? Podia ter ficado triste, a gente se prontificou a vir aqui fazer o culto com ele, mas o início foi um pouco difícil. E eu ainda falei assim, irmão Jorge, mas se começa a cair, fica em paz, porque Deus está no controle, né? Deus não vai segurar aí. Então, nós estamos vendo um milagre na vida do irmão Jorge. Glória Houve a esse Deus. caso com a Marli. Também orei em casa, eu disse, Senhor, tu tem promessa na vida da Marli. Porque, irmãos, a Marli não está aqui no nosso meio por acaso. Mesmo quando a Marli estava lá em outra igreja, Deus me mostrava que ela vinha para o nosso meio, né? E a Marli não está aqui porque ela quer, porque o Senhor chamou. Então, aí eu falei, Senhor, faz um milagre que a Marli venha ver teu poder, né? Porque ultimamente, irmãos, tem acontecido muitas coisas na nossa vida, né? Houve, semana passada, perdeu a amiga dela, vocês não vieram, só ficou eu, o irmão Jorge e a Micaele. E com 8 dias, né, Marli? Ou 5 dias, o esposo da mulher morreu. Então, é coisa que abala, né? E nós ficamos abalados com essa epidemia. Mas olha o que a palavra de Deus diz nessa noite. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Nós estamos numa crise. O mundo está enfrentando uma crise de epidemia. E ontem, irmãos, o que eu achei muito engraçado, que tem pessoas que estão vendo a igreja dizer que as igrejas vão fechar, tem pessoas que acham bonito, outros riem, outros zombam, outros estão com medo.
Mas ontem eu comecei a orar em casa, isso Jesus já avisou para os discípulos. Lá, né, em Mateus 24, se você ler, Jesus olhou para aqueles templos bonitos, aqueles templos grandes. Imagina uma igreja de um templo bem grande, enorme. E disse para os discípulos, ó, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos chamaram Jesus em particular. Disseram, Senhor, quando é que isso vai acontecer? E Jesus disse para ele que ia ter sinais, ia acontecer sinais para nós, visto que isso estava próximo. Nós sabemos que vai chegar a época da igreja ser perseguida e vai ser fechada. Só que nós não vamos poder ouvir a palavra de Deus nem por uma internet, porque vai ser proibido, vai ser caçado. Então vocês que estão tendo oportunidade, e eu, de hoje comer a palavra de Deus, está ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós temos que guardar ela na tábua do nosso coração. Porque quando chega o dia da adversidade, a crise, nós temos que ser fortes na palavra. Porque se a nossa força for pequena, nós se tornaremos frouxos. E como é, irmãos, que nós temos o coração de Jesus? Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Se na hora que nós vimos nosso irmão Jorge com câncer, os médicos dizendo que ia arrancar bexiga, ia arrancar não sei o que dele, tanta coisa ia acontecer, e daí a gente tivesse abandonado o Jorge, talvez hoje o Jorge não tivesse tão firme como ele está, né? Mas a gente ficou ali do lado dele, Deus mostrando, vinha um inchaço, vinha uma coisa, Deus mostrava, porque Deus quando revela, irmãos, é porque Deus quer trabalhar naquela área, né? Deus quer trabalhar naquela área que Satanás está trabalhando em oculto. Mas quando Deus revela, cai por terra, em nome de Jesus. Então, eu creio que Deus também deu esse milagre para Marli e vai dar para nós muitos milagres. Porque quando nós vemos, irmão, uma pessoa sendo arrastada para a morte, nós temos que dizer, olha, tem uma saída. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ainda que a medicina disse não, ainda que o teu problema seja tão sério, mas você tem que crer que a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus, não vem do homem, vem de Deus. E quando Deus dá a última palavra dele, nós temos que aceitar. Mas enquanto Deus está trabalhando, temos que ter paciência, amém? Amém. E ele diz, você pode dizer que não é, o problema não é seu. Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará a cada um de acordo com o que você fizer. Ou em outras traduções diz, de acordo com as suas obras. Você pode ser convidado para vir para o culto que nem esse. Hoje eu chamei uma irmã para vir. E ela disse, não posso ir não, só vou domingo para a igreja. E disse, não é problema meu não tenho que ir lá. Isso aí é problema da pastora. Não, irmão, isso é problema nosso. Fazer o bem é de nós. Se nós não podemos, que nem ele fez uma cirurgia de 8 mil, se nós não podemos dar esse 8 mil para ele, mas também aqueles que deram os 8 mil, muitos deram até pensando que você ia morrer, né, Jorge? Que nem a sua ex. Vou dar, porque ele vai morrer mesmo, né? Mas só que se enganou, né? Ele está aqui bem vivinho, graças a Deus. E outra coisa. Não posso falar agora não, posso falar. Então, o que é que acontece? Né? O que é que acontece? O Espírito Santo de Deus, irmão, sabe como trabalhar. Quando Deus disse assim, Lázaro, sai para fora, Lázaro saiu cheio de faixa, saiu todo enrolado. E ele disse assim, desenrolai ele, cuidar dele. Então nós, na hora que o Jorge saiu de lá, que foi para casa do sobrinho dele, que se recuperou, que veio para cá, nós chegamos juntos, né? E estamos aqui, graças a Deus. Então, nenhuma de vocês vão receber recompensa de mim, nem do Jorge. Nós vamos receber a recompensa de Deus. Em nome de Jesus. Cada um, Deus conhece o coração de cada um que está vindo aqui. Se está vindo só porque é o Jorge, não. Eu vou lá porque é meu irmão. E se eu estivesse no lugar dele, eu queria que tivessem as pessoas do meu lado. As pessoas dando uma palavra, porque a última palavra é a de Deus. E Deus diz, mas Deus conhece o coração e sabe os seus motivos. E Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. O que nós fizer para a obra de Deus, para o reino de Deus, irmão, nós vamos receber. Não é em vão a obra de Deus.
A obra de Deus é essa, e aonde Jesus mandou. Hoje as igrejas estão fechadas, estamos com medo das igrejas se fechar, mas observe uma coisa, Jesus nunca pegou em templo. Se você ler o Novo Testamento, você nunca viu Jesus pregando em um templo. E Jesus, ele ia para a beirada do rio, sentava dentro dos barcos e pregava o evangelho. Jesus ia buscar uma mulher samaritana, que era aquela prostituta, que ninguém queria ver ela, que ninguém queria dar a mão para ela. Jesus ia para a beira do poço, ia pregar para ela, salvou ela, ela virou uma missionária. Jesus ia para Samaria, para Jerusalém, que é a habitação própria, que significa a igreja, Samaria é o sítio, e até os confins da terra. Jesus, ele não era aquela pessoa que ele queria aparecer. Ele aparecia através dos milagres que ele fazia. Mas Jesus nunca quis a glória do homem. Quando aquele moço rico chegou nele e disse, bom mestre, ele disse, bom só Deus. Porque foi Deus que enviou ele para morrer por todos nós. Então nós temos que dar toda a honra, todo louvor a Deus. Amém? Amém. Eu tenho certeza que a Marli recebeu essa recompensa, esse presente de Deus, porque ela fez a vontade de Deus. Amém? Amém. E hoje estamos aqui todos felizes, né, irmão? Graças a Deus. E feliz ainda, irmão Jorge, de ver você dando esse testemunho e tomando essa quimioterapia e bem assim. Porque ele fez hoje, né? E graças a Deus ele está reagindo bem, ninguém vê o irmão Jorge reclamar de nada. Então esse é o Deus que nós servimos. Glória É a o Deus Deus. do impossível. É verdade. Nós temos que crer. O que nós não podemos fazer, Deus faz. Amém? Amém. Então, o culto de Glória a hoje Deus. já está terminando. Amém? Em nome de Amém. Jesus, Espírito Santo de Deus, que nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Amém?